concurso para o cargo de oficial, cargo de segundo-tenente da Polícia Militar do Ceará. Estamos muito felizes com a divulgação da contratação de novos profissionais para a área da segurança pública pelo governador do estado. Nos últimos 2 dias aqui no estado, pelo menos, não se fala em outra coisa, né? Até a questão da eleição, algumas pessoas acabaram deixando um pouco de lado por causa do concurso, tá? E aí a gente entende o lado do concurseiro, né? Tá todo mundo aí, ou estava todo mundo ansioso aí por este anúncio do governador do estado. Então eu quero começar mandando um abraço a todos que já estão ao vivo aqui na nossa live. Quero pedir para você curtir aqui nosso bate-papo, nosso vídeo, a nossa aula, compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhar com os amigos. A gente vai conversar bastante sobre muitos assuntos importantes ligados ao concurso de soldados e de oficiais. Eu recebi muitas perguntas, dúvidas sobre diversos tópicos. Então nós vamos aproveitar esta live aqui, nós vamos aproveitar esta hora aqui na noite de hoje para conversar sobre tudo que envolve as expectativas aí relacionadas ao concurso de soldado e ao concurso de oficial da Polícia Militar do Ceará. Eu queria pedir para que você mande as suas dúvidas no nosso chat ao vivo, nosso bate-papo. Nós vamos fazer o possível para responder todas as dúvidas durante a live de hoje, tá bom? Beleza? Então, mando um abraço aqui a todos os nossos alunos aqui do presencial. Estamos contando os dias, estamos contando aí as horas, os minutos para o retorno aí com força total às aulas presenciais. Queremos ver aí toda a empolgação dos futuros soldados da Polícia Militar e também dos futuros oficiais da corporação, tá? Então, um abraço a todos da sede Centro, da sede Sul, da sede Oliveira Paiva, pessoal aí que está aguardando ansiosamente aí pelo retorno a estas aulas. Um abraço a todos os nossos alunos do Tiradentes Online, das nossas aulas virtuais, pessoal que acompanha a gente aí da região metropolitana, da capital, pessoal do interior do estado. Coloque aí no nosso chat de onde você está assistindo esta live. Quero saber de onde você está acompanhando aqui nosso trabalho aqui no Tiradentes. E o pessoal também que está aí em outros estados, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, nós estamos aqui ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios do Tiradentes. Deixa eu ver aqui quem é que já está ao vivo aqui com o professor Gilmar. Nós estamos aqui com muita gente já ao vivo. Um abraço aí para o Júnior, para o Pedro Felipe, Paulo, a Débora Lira está aí ao vivo com a gente, João Pereira, Prisciele também já está ao vivo, Júnior, Aline Souza, muita gente ao vivo aí, um abraço. Nós vamos então começar aqui o nosso bate-papo, né? Um abraço aí pro pessoal de Tururu, Baturité, Tianguá, pessoal aí do sertão dos Inhamuns. O pessoal está acompanhando a gente aí de toda a parte do estado, São Gonçalo do Amarante, Itapiúna, Canidé, Trairi, Pindoretama, Fortim, Quixeramobim, Canidé. É muita gente do interior do estado. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, tá certo? Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Ao longo aqui da nossa live, a gente vai conversando aí com vocês sobre diversos assuntos importantes. Eu quero começar, então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o anúncio feito pelo governador, né? O governador, na última quarta-feira, ele anunciou o lançamento na realidade, ele anunciou a autorização de lançamento dos concursos, dos editais dos concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Forense. Então, eu quero começar tirando algumas dúvidas referentes ao concurso dos bombeiros, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o concurso dos bombeiros. Tá? O governador falou na quarta-feira que para o Corpo de Bombeiros ele não ia lançar um novo concurso. Ele ia pegar os classificados do último certame e aproveitá-los para então que eles pudessem então realizar o curso de formação e posteriormente para que eles
possam então ser nomeados e empossados, tá? O concurso dos bombeiros aconteceu em 2013, 7 anos, há bastante tempo. Nós tivemos a turma 1, nós tivemos a turma 2, e se eu não estiver enganado, tá? Eu posso estar enganado, mas poucos dias antes, 1 ou 2 dias antes, se eu não estiver enganado, de vencer o prazo de validade do concurso, o governador convocou o restante dos candidatos que haviam atingido a média prevista lá no edital, haviam atingido a média de corte. Então o governador chamou todo mundo, o pessoal entregou os exames médicos e até agora eles estão esperando para realizar o curso de formação, obviamente ficou para o ano que vem, tá? Então o concurso dos bombeiros para soldado bombeiro, serão aproveitados os candidatos classificados do último concurso lá do ano de 2013. Olha só como é importante o concurseiro, ele está realizando provas, nunca se sabe aí o dia de amanhã, né? A vida ela vai dando aí as suas voltas e para quem acreditou lá atrás, para quem realizou, participou do concurso do bombeiro, ainda que tenha demorado um pouco, mas agora foi chamado e entregou os exames no início de 2019, se eu não estiver enganado, ou foi início desse ano, final do ano passado, e no início de 2021, provavelmente, esse pessoal vai ser chamado para realizar o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros. Também não foi anunciado o concurso para oficiais dos bombeiros, por um motivo simples. Nós temos alguns candidatos do último concurso que já realizaram o curso de formação de oficiais. A segunda turma do curso de formação de oficiais dos bombeiros já está há quase um ano esperando para ser nomeada, tá? A segunda turma já realizou o curso, vai completar quase um ano aí, já está completando quase um ano que terminaram o curso, está faltando apenas a formatura de nomeação e posse para a nomeação destes profissionais, tá? Mais de, se eu não estiver enganado, mais de 60 profissionais, mais de 70 profissionais irão tomar posse no cargo de primeiro-tenente, provavelmente no início do ano que vem. Então, nós não tivemos anúncio de concurso para bombeiros, mas nós tivemos o anúncio de concursos para a perícia forense e para a polícia civil e também para a polícia militar. Rapidamente, perícia forense, PFOS. Atenção, não existe cargo na PFOS cuja exigência seja nível médio. Não existe. Para nível médio, não existe. Nós vimos alguns sites aí especializados em concursos divulgar que nós teremos vagas para nível médio na PFOS, não existe. O cargo de auxiliar de perícia é o único que exige nível superior em qualquer área. Os demais cargos, eles exigem nível superior em áreas específicas. Então, PFOS, nível superior, tá bom? 170 vagas, sendo 70 para auxiliar de perícia. Polícia Civil, nós tivemos aí 400 vagas para inspetores e 100 vagas para escrivães. E aí eu chamo a atenção dos colegas que estavam estudando para o concurso da Polícia Penal. Nós recebemos muitas mensagens, dúvidas sobre o concurso da Polícia Penal. Não foi anunciado neste primeiro momento, não foi, tá? Mas há uma grande expectativa que seja anunciado no ano que vem, ainda no primeiro semestre, seja anunciado para que possa ocorrer no segundo semestre. O concurso da Polícia Penal tem que acontecer. Nós teremos aí 3 unidades inauguradas em breve, não é efetivo. Tem que acontecer o concurso e isso será provavelmente anunciado no ano que vem. Tá? O pessoal que está estudando para a Polícia Penal, o professor vai dar uma sugestão aqui, tá? Pela experiência que a gente tem no mundo dos concursos. Eu sugiro que vocês que estão estudando para a Polícia Penal, estão focados, continuem focados, mas tentem incluir as disciplinas que são cobradas, por exemplo, para inspetor da Polícia Civil ou escrivão. Ah, professor, mas Polícia Penal é ensino médio e Polícia Civil é ensino superior. Para a Polícia Civil é aceito o curso superior tecnólogo, aquele curso que ocorre em uma carga horária reduzida, uma carga horária menor, tá certo? Então, professor, dá tempo? Dá tempo sim, a gente tem que parar de ser pessimista, tá? Correr
e atrás das oportunidades. Ah, professor, e se não der tempo? Se não der tempo, você estudou focado, fez uma base legal. Quando você voltar a estudar para a Polícia Penal, você já vai estar com nível bem mais elevado, tá certo? Então é uma sugestão de um cara que tem um pouquinho de experiência em concursos, tá certo? 400 vagas para inspetores, 100 vagas para escrivães, nível superior em qualquer área. Agora, e o tão esperado, aguardado concurso para a Polícia Militar do Ceará? Eu chamo a sua atenção, algumas semanas atrás, alguns meses, ao longo dos últimos meses, inclusive nos eventos presenciais recentes aqui do Tiradentes, eu falava bastante, pessoal, nós não teremos um concurso para 5.000 vagas, nós não teremos um concurso para 4.000 vagas, não haverão tantas vagas assim. E realmente confirmou-se a nossa expectativa, 2.000 vagas foram anunciadas pelo governador do estado para o cargo de soldado. Olha só o detalhe, já nós vamos tirar as dúvidas do pessoal que está mandando aí no nosso bate-papo. Mas olha só o detalhe, 2.000 vagas, o governador falou, e aí eu peço a sua atenção, o governador falou 2 concursos, um em 2021 e outro em 2022. Ele também falou que quer contratar esse pessoal até o último dia de sua gestão, até terminar a sua gestão como governador aqui no Ceará. Então, pessoal, para que ocorra o lançamento de um edital, de um concurso público, uma série de atos administrativos devem ser praticados pela administração. Não é de um dia para o outro. Também há uma questão aí de orçamento, tá? Então, o governo do estado, né, a administração, ela precisa formar a comissão do concurso, iniciar o processo de escolha da banca organizadora, elaborar o edital, ver a questão orçamentária, preparar a academia para receber os novos alunos. Então, tudo isso leva algum tempo. Esse edital não vai sair em dezembro, não vai sair em janeiro, não vai sair em fevereiro. Esse edital vai ficar um pouquinho mais lá para frente, tá? Ah, professor, o senhor aposta em quando para esse edital? A gente aposta de maio para frente, tá? Esse edital muito dificilmente sairá antes do mês de maio. Agora, o governador, repito, falou em 2 concursos. Se ele fizer um concurso, raciocina comigo, se ele lançar o edital em julho, um exemplo, vamos supor que ele lançou o edital em julho. Geralmente são de 2 a 3 meses para a prova. Então nós temos aí agosto, setembro, a prova lá para outubro. É um exemplo. 30 dias para os resultados, recursos, exames médicos, para iniciar o curso de formação, caso não haja mudança. E aí nós já chegamos em janeiro de 22 ou fevereiro para iniciar esse curso, ou até mais. O curso 6 meses. Para então lançar outro edital, contratar outra banca, formar outra comissão, lançar outro concurso, vai acabar o mandato dele e ele não vai conseguir. Então penso eu, e aí é uma opinião do professor Gilmar, uma opinião, penso eu que nós teremos um concurso para 2 turmas de 1.000 soldados ou de 1.000 alunos, tá certo? Então é uma opinião pessoal, acredito eu que ele quis dizer isso. Ele vai lançar um concurso, vai chamar a primeira turma e já vai vir previsto lá no edital o chamamento da segunda turma, tá certo? Beleza? Então é importante fazer essa ponderação, porque muita gente aí espalhou na internet a fala do governador. Obviamente, o governador falou 2 concursos, mas essa parte mais específica, de concursos, 2 turmas, talvez alguém tenha passado de forma equivocada ali da assessoria para o governador, tá certo? Ele pode fazer 2 concursos? Pode, mas eu acho pouco provável. A gente vai ter que aguardar. Mas vamos lá, vamos conversar aqui com o pessoal falado sobre isso. Já nós vamos falar sobre o CFO, Eu tenho que falar isso, tá? Eu falo do CFO com propriedade, No último concurso, 2013, eu tive a grande alegria, satisfação de ser aprovado na primeira turma do curso de formação de oficiais, então eu falo por experiência própria, experiência de causa. Já a gente vai falar bastante sobre o CFO, tá bom? Tem muito soldado aí na dúvida se o cara que é soldado ele pode fazer o CFO
se ele já tiver 30 anos, a gente vai já responder isso aí. Então vamos lá, pessoal, tudo tranquilo até aí? Deu para entender? Então acredito eu que nós teremos um concurso para 2 turmas. É uma opinião pessoal do professor Gilmar, pela experiência que a gente tem. Então nós teremos 2.000 vagas para soldado, sendo 15% das vagas destinadas às mulheres. É importante a gente frisar isso. No último concurso, nós tínhamos apenas 5%. Agora, nós teremos 15% das vagas destinadas às mulheres. Então, 2.000 vagas. Ah, professor, então ele vai chamar 4.000, 5.000 para a segunda fase. Vai não, viu? Dificilmente ele vai fazer isso, sendo muito sincero com vocês. Sabe por quê? Porque existe uma lei federal que proíbe a contratação de servidores até 31, desculpa, a contratação não, a criação de novos cargos, né, para a contratação de servidores até 31 de dezembro de 2021. Então, ele não pode criar novos cargos, ele pode chamar para preencher as vagas que já existem, vagas ociosas. Então, eu acredito que nós não teremos o dobro aí de convocados, né? Eu já vi professor falar que vão chamar até 4.000. Eu escutei ontem, eu vi ontem uma live, o professor falou que iam chamar até 5.000. Eu não sei exatamente de onde veio essa informação, mas eu não acredito nisso, sendo muito sincero. Eu acredito que a gente tenha lá 2.000 vagas, talvez a gente tenha um número um pouquinho maior para a segunda etapa, para as demais fases, talvez ele chame aí algo em torno de 2.400, eu acho que 2.500 no máximo, eu acho que é um número razoável, tomara que chame mais, mas sendo muito sincero, eu acho pouco provável, tá? Até para não gerar o governador, o pessoal depois fica querendo que o governador chame a 3ª turma, a 4ª, a 5ª turma, até para evitar isso, eu acho que não serão classificados tantos assim, tá bom? Beleza? Então, respondido isso, vamos lá. Falei aqui quantidade de vagas, falei aqui da provável quantidade de convocados, penso eu até 2.500, 2.400, tomara que seja mais, mas a princípio eu acho que nós vamos ficar mais ou menos por ali, essa quantidade. O detalhe, né? Vamos falar aqui sobre a questão da idade, né? O pessoal, tem muita gente aí perguntando. Atenção, você que está em dúvida com relação à idade. Agora, pouco antes de entrar aqui ao vivo, o professor Aires Barros, ele bateu aqui na porta do estúdio e perguntou: professor Gilmar, a idade para o CFO é verdade que é até 35 anos? Pessoal, vamos lá, eu vi alguns sites divulgarem essa informação, né? Tem site aí dizendo que a idade para tenente é até 35 anos, e aí a gente precisa ter uma conversa aqui muito franca, muito aberta, tá? Infelizmente, atenção, quem tem dúvida em relação à idade, infelizmente, a idade continua inferior a 30 anos na inscrição para o cargo de soldado e para o cargo de oficial. Ah, professor, mas ano passado foi aprovado na Assembleia um projeto de indicação, que o governador não acatou. Então, aquele projeto, ele perdeu-se no tempo, tá? Já era. Ah, professor, mas surgiu a informação no início deste ano que a idade ia para 32 anos. Realmente, em março deste ano, foi para a Assembleia mais um projeto visando aumentar para 32 anos. Isso aconteceu em março deste ano. Infelizmente, o projeto não passou, foi negado, foi rejeitado. Ah, professor, mas também diziam que quem já era praça ou quem já é praça não precisa se preocupar com essa questão da idade, porque vai poder fazer o concurso para oficiais com 32 anos, com 35. Pessoal, realmente existe esse interesse por parte de alguns setores aqui da secretaria, da própria corporação, porém não passou também
essa proposta em março deste ano, tá? Estava no projeto que foi votado em março e foi rejeitado, infelizmente. Significa dizer que a idade para ingressar na Polícia Militar, ela continua sendo inferior a 30 anos, 29 anos, 11 meses e 29 dias na data da inscrição do concurso. Isso para soldado e isso para oficiais. Ah, professor, mas eu já sou soldado. Se eu tiver 30 anos, eu não vou poder participar do concurso para oficiais? Você só poderá se antes do edital nós tivermos alguma mudança legislativa. Por enquanto, não mudou nada. Então, não é até 35, não é até 32 e não é até 30. É inferior a 30 anos. Beleza? Eu torço muito que aumente. Tenho muitos amigos que estão estudando há bastante tempo e acabaram atingindo a idade limite e não vão poder participar do concurso a menos que haja essa mudança na lei. Por enquanto, não mudou. Continua inferior a 30, mas eu torço demais para que aumente, tá certo? Beleza? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação à questão da idade. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Muito bem, nós vamos já resolver as questões, tenham calma, a gente precisa tirar dúvidas aí do pessoal. Um abraço aí, pessoal, a gente vai já resolver as questões de legislação, mas eu preciso responder isso aqui, tá? Para o CFO, pessoal, né, eu acho que o Major Marcos Moraes estava ontem ao vivo por aqui, deve ter falado algo a respeito. Hoje, estamos aí em novembro de 2020, hoje é exigido nível superior em qualquer área. Pode ser tecnólogo, pode ser bacharel, pode ser licenciatura, em qualquer área. Ah, professor, sou formado em agronomia, posso? Pode. Ah, professor, mas a minha formação é em letras, eu posso fazer o CFO? Pode. Ah, professor, eu ainda estou cursando, eu posso fazer? Pode. O diploma é somente na posse. Então, você pode participar do concurso, ainda que você esteja cursando, só vão pedir esse diploma quando você for aprovado em tudo. Agora, repito, acho que o Major deve ter falado alguma coisa nesse sentido ontem, existe sim a possibilidade de mudarem essa exigência, tá? A gente não tem ainda nada oficial, né, nada formal, mas existem rumores de que essa exigência de nível superior ela pode sofrer alteração, mas a gente só conta quando realmente isso acontecer. Por enquanto, nível superior em qualquer área. Beleza? Show de bola. Para a gente começar aqui as questões, existe a expectativa sim de acontecerem mudanças no curso de formação de praças e no curso de formação de oficiais, né? Atualmente o cara chega no curso como candidato, mas existe a expectativa de voltar o aluno soldado, o velho recruta, né? Existe a expectativa de você poder chegar no curso já como policial militar no próximo concurso. Isso vai valer também para o oficial, caso realmente mude antes do edital, voltando à figura do cadete durante o curso de formação. Por enquanto, não mudou, continua do mesmo jeito, mas existe essa expectativa de mudança antes do lançamento dos editais. Beleza? Show de bola? Pessoal, nós vamos resolver aqui algumas questões, eu vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo na tela, nós vamos falar um pouquinho de legislação militar, senão a gente começa aqui a falar e o tempo voa. Vamos lá, acompanhe comigo. Muito bem, um abraço aí a todos. Muito bem. Muito bem. O pessoal está perguntando, deixa eu ver o que é que o pessoal está perguntando aqui no bate-papo, nosso chat ao vivo. Professor, qual pode ser a banca organizadora do concurso? No último, tivemos Instituto AOCP, pode ser que o Instituto AOCP ele seja contratado novamente, mas pode ser que mude, óbvio. E aí eu colocaria no páreo para conduzir o certame de soldados e de oficiais, o antigo CESP-UNB, o SEBRASP, olha só que banca fenomenal aí para conduzir o CFO, por exemplo, né? E o próprio concurso de soldados. Quem sabe a gente não tem aí uma surpresa na mudança da banca organizadora, então deixando o próprio Instituto AOCP, a experiência foi muito positiva.
Começo do ano, a gente terá então aí novidades com relação à formação da comissão e o processo de escolha da banca organizadora. Vamos lá, pessoal, primeira questão. Vamos lá. No que concerne aos múltiplos aspectos do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, julgue os itens seguintes. O ato pelo qual o militar estadual inativado retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo, quando conduzido da inatividade para o serviço ativo na forma da lei, denomina-se agregação. E aí a gente lembra nessa questão do artigo 174. Artigo 174. Artigo 174, ele vai falar do ato que traz o militar de volta, o retorno do militar. O segredo está nessa palavrinha aqui, ó. O militar retorna. Chegou na hora da prova, apareceu uma questão falando do ato que traz o militar de volta, seja o militar da inatividade, ou seja o militar lá da situação de agregado, esse ato de retorno, ele denomina-se o quê? Ele retorna por meio da reversão. A partir de hoje, você vai ligar o retorno do militar à reversão. Falou de retorno, lembra da reversão, ok? A questão fala, denomina-se agregação, obviamente que ela está errada. A questão está errada, beleza? Show de bola, muito bem. Então, muito tranquila a questão, sem maiores problemas. A gente vai continuar a questão de número 2. O militar estadual agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis. Aí nós temos aqui o militar na condição de agregado. Importante a gente lembrar que só fica agregado o militar da ativa. E o militar, uma vez agregado, ele fica o quê? Fica afastado de toda e qualquer atividade. Toda e qualquer atividade. Na corporação. Na corporação. Ah, professor, quer dizer que o agregado, ele é ativo? É ativo. Porém, ele está afastado de toda e qualquer atividade na corporação, ou da corporação, tá? Então, a questão de número 2, ela vai citar o artigo de número 172, parágrafo 7º. 172, parágrafo 7º. Lembrando que agregado é o militar da ativa que deixa de ocupar vaga na escala hierárquica. Ah, professor, o agregado, ele pode responder disciplinarmente? Pode, sabe por quê? Porque ele fica sujeito às suas obrigações disciplinares. Portanto, a questão 2 está correta. Beleza? Muito bem. Show de bola. Pessoal, uma vez o concurso sendo anunciado, hora de focar na preparação. E aí, o professor precisa falar isso aqui. Nós vamos resolver a questão de número 3, mas deixa eu dizer um negócio aqui para você, ó. O anúncio do governador, ele traz aí uma situação muito peculiar. Nós teremos no ano que vem um concurso para 2.000 vagas. Para muitos aqui, em razão da idade ou por outros motivos, pode ser a última oportunidade de ingressar na PM. E aí eu chamo a sua atenção para que, de fato, você se prepare com qualidade. Cuidado para não entregar a tua preparação nas mãos de alguém que não tem a bagagem suficiente para ajudar na realização do teu sonho. Pode ser a sua única chance ou a última chance. Então, procure por materiais atualizados, professores gabaritados, professores experientes,
que tem realmente o compromisso em ajudá-lo nessa sua jornada, tá certo? Na internet hoje nós temos aí um universo gigantesco de opções, de materiais, mas muitos deles podem estar trazendo aí informações equivocadas, muitas das vezes, que podem colocar a tua aprovação em risco. Então não corra o risco de perder a sua vaga, tá? Fique esperto, pode ser que seja a sua última oportunidade. Então procure aqueles que realmente têm a bagagem suficiente para ajudá-lo nessa jornada, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, a questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte: o aluno soldado, ele é considerado militar da ativa. Ele fará jus às férias regulamentares e ele tem direito ao uniforme ou ao valor correspondente, pelo menos uma vez ao ano. Essa questão de número 3, eu tenho aqui pelo menos 3 artigos para citar nessa questão. Eu tenho aqui o artigo 3º, inciso 1, a linha B, tá? E aí a gente tem que entender que o aluno soldado, ele é considerado militar da ativa. Ah, professor, ele é militar da ativa? Para efeito de prova é. Então fique esperto, tá? Artigo 3º, inciso 1, a linha B. Se ele é militar da ativa, ele fará jus às férias regulamentares? Ora, se ele é militar da ativa, ele fará jus. É o artigo 59, parágrafo 4º. Então, estende-se aos militares matriculados nos cursos de formação para ingresso na corporação. Beleza? Ele é militar da ativa, faz jus a férias, mas será que o aluno soldado tem direito ao uniforme ou ao valor correspondente, pelo menos uma vez ao ano, de acordo com o artigo de número 52, artigo 52, olha que questão massa essa, né? Ela traz aí pelo menos 3 artigos, tá? É o 21. 21. Ok? Beleza? Então, essa questão de número 3, né? O aluno soldado é considerado militar da ativa? É. Ele fará jus a férias regulamentares? Fará. Ele tem direito ao uniforme ou ao valor correspondente? Ah, professor, mas lá na lei está falando fardamento, professor. Está errado. Fardamento não é a mesma coisa de uniforme. Cara, essa questão ela caiu no curso de formação, não recordo para qual turma, e ela foi considerada como correto, porque uniforme, fardamento gera aí o mesmo sentido, tá certo? Então, a questão ela está correta, tá certo? Ok? Beleza? Então, ele é militar da ativa, faz jus a férias e ele terá direito. Lembrando que tem direito também o soldado, o cabo e o cadete. Os demais só em casos especiais, tá certo? Beleza? Muito bem. Questão de número 4. O militar estadual, por motivo de núpcias, terá direito até 8 dias de afastamento total do serviço. Muito bem. E aí, eu quero saber se essa questão 4 fosse uma questão da sua prova. Você marcaria certo ou marcaria errado? Certo ou errado? Muito bem. Motivo de núpcias, ele terá direito a 8 dias e não até 8 dias. Olha só, até 8 dias, na realidade o prazo é de 8 dias. Esse até deixou a questão que errada. Ah, professor, pegadinha, é isso que acontece no dia do concurso. Artigo 60, ele traz lá núpcias, luto, instalação e trânsito, velho enilite, né, que todo mundo já conhece.
Teve dúvida na hora da prova, faz a tabelinha mágica. Aqui é o quê? 8, aqui 8, aqui até 10 e aqui até 30. Não tem como errar. 8, 8 até 10 até 30. Núpcias, luta, instalação e trânsito, tá certo? Artigo 60, nós temos aqui essas informações, ok? Portanto, a questão de número 4, ela está errada. Muito bem. Vamos para a questão de número 5. Os uniformes da PMCE representam o símbolo da autoridade policial militar com as prerrogativas a ela inerentes. Cuidado, porque questões incompletas não necessariamente estão erradas. Observe, a questão 5 ela está incompleta, porém não está mudando o sentido do que está na lei. Questão de número 5 é só você olhar para o artigo 72, tá? Está incompleta. Cuidado, tem gente dando bizu furado por aí. Tá? Os uniformes representam o símbolo da autoridade policial militar? Representam. Com as prerrogativas a ela inerentes? Perfeito. A questão de número 5 está corretíssima. Olha só, questão bem tranquila, bem legal aí. Ok? Show de bola? Muito bem. Questão de número 6. O quadro de oficiais administrativos, o QOA, é formado apenas por primeiro-tenentes, capitães e majores. É importante a gente lembrar que o nome do quadro é quadro de oficiais de administração. Porém, essa palavrinha foi utilizada em uma questão, também em um provão lá na academia. E foi considerada correta a palavra. Eu não estou falando da questão, tá? Como a questão apareceu apenas por primeiro-tenentes, capitães e majores, deixou de fora a figura do segundo-tenente. Desta forma, a questão está o quê? Errada. Artigo 19, tá bom? Beleza? Show de bola, tá? Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês, ó. O concurso anterior, nós tivemos 38 questões de legislação. 38. Obviamente, isso para soldado. Se eu não me engano, para tenente, nós tivemos 10 questões. É importante que você saiba disso, tá? A gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses a preparação voltada para o último concurso. Nós vamos trabalhar esperando mais 38 questões. Porém, importante que se diga isso, em 2008 nós tivemos 20 questões de legislação. Em 2011 nós tivemos 70 questões de legislação. Em 2016, 38. Ou seja, não há uma regra. Não é seguido aí a mesma quantidade do concurso anterior. Significa dizer que pode acontecer de mudarem a quantidade de questões de legislação. Pode ser que aumentem para 50, mas pode ser que diminuam para 30 ou para 20. Não é impossível. E aí você tem que ter o cuidado. Porque tem muita gente que estuda legislação e acaba deixando de lado outras disciplinas, tá? Não coloque a sua vaga em risco, estude todas as disciplinas. Cuidado, tá? Não caia nessa. Esteja sempre um passo à frente da banca organizadora do certame. Questão de número 7, sobre os uniformes militares estaduais do Ceará e demais aspectos do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, Lei 13.729, julgue os próximos itens. Os uniformes das corporações militares, com seus, essa está mais completa, né? Com seus distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares. Esses uniformes, eles são privativos dos militares estaduais
e representam o símbolo da autoridade militar com as prerrogativas a esta inerentes. Eu coloquei uma questão parecida para mostrar a vocês que o mesmo assunto ele pode vir de formas diferentes e a questão não vai estar errada, tá? Nós resolvemos uma questão semelhante, incompleta, porém correta. Essa está, conforme está lá no artigo 72, ela está correta também, tá? Então fica esperto, essa história de incompleto está errado, essa história aí ela não cola, tá? Não é bem assim que funciona. Beleza? Show de bola. Questão de número 8. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito ao uso dos uniformes com as prerrogativas a esta inerentes, bem como o uso por a quem a eles não tiver direito, tá? Observe que essa questão de número 8, ela também vai falar lá do artigo 72, porém, mais especificamente do seu parágrafo único, né? Usou uniforme sem ter o direito, sem ser militar estadual, vai responder e responde de acordo com a lei, responde por crime previsto em legislação específica, tá? Essa questão 8, ela está correta, inclusive, se eu não estiver enganado, nós tivemos aí um cidadão infrator, tivemos alguns casos já, né? Mas nós tivemos um cidadão infrator que foi preso, se eu não me engano, hoje, se passando aí por policial militar. Então, acaba, nos últimos meses, acaba que está sendo recorrente, né? Aquele que não tem o direito, que não é militar, que não tem essa prerrogativa, acaba querendo passar-se por militar estadual e aí vai responder por crime de acordo com a lei. Ok? Beleza? Show de bola! Muito bem. Pessoal, nós vamos continuar aqui resolvendo as questões. Espero que vocês estejam gostando aí da aula. Nós estamos preparando uma série de aulas aqui no presencial, direto aqui do centro da cidade de Fortaleza. Eu e o professor Marcos Moraes estamos preparando aí muitos projetos, aulas, cursos, materiais para auxiliá-los aí nessa preparação rumo à gloriosa Polícia Militar do Ceará. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, aproveito para pedir a todos que me sigam lá no Instagram, @Prof. Gilmar Pereira. Eu fiz uma postagem lá de um TBT, a turma 15, um grupo 15, de uma das turmas do curso de formação de praças lá na academia. Tive o prazer de ministrar aula no curso de formação, de dar instruções durante o curso de formação. Fui monitor da turma 1, dei aula lá na turma 2 e na turma 3. Fiquei muito feliz por essa oportunidade. Espero poder encontrá-los lá na academia, para que a gente possa, então, tirar aquela foto agradecendo a Deus, né, por sua grande conquista de estar naquele curso, tá bom? Então, professor Gilmar, o pessoal perguntou, ministra sim instruções lá na academia, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui com as nossas questões. Acompanhe comigo, questão de número 9. Muito bem. Questão de número 9. Questão de número 9, o militar estadual fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agidas e peças complementares que ostenta. Artigo 73. Artigo 73. A questão, obviamente, está bem tranquila, está correta. Falando em uniformes, né, o governador citou lá em seu pronunciamento que o uniforme da Polícia Militar ele irá mudar, tá? O fardamento vai mudar. E aí, provavelmente, né, muito provavelmente, vocês já vão chegar na corporação com um novo uniforme, verde oliva, uma cor muito bonita, marcante. Vai ser bem legal aí, né? Você fardado com o novo uniforme, o novo fardamento da gloriosa Polícia Militar do Ceará. O pessoal está falando aí, né, dos cidadãos infratores que foram presos usando uniforme por motivos diversos, né? Teve até uma aí que parece que queria impressionar alguém, né? Vestiu uniforme
e foi aí tentar impressionar alguém, né? Não é bem assim que que se impressiona uma mulher, né? O cara foi lá fardado para querer se dar bem, né? Na realidade, ele se deu mal. Achei foi pouco, né? Aí dentro, né? Vamos lá, pessoal. Questão de número 10. Vamos lá. Não viaja na maionese, mano. Não viaja. Vamos lá, vamos lá. Questão de número 10. Em nenhuma hipótese, o militar estadual poderá usar o uniforme da respectiva corporação no estrangeiro. O pessoal gosta da putaria, né, mano? Estão tudo rindo aí, né? Aí dentro, mano. Em nenhuma hipótese, o militar poderá usar o uniforme da respectiva corporação no estrangeiro. E aí a gente lembra que, de fato, o militar ele não pode usar o uniforme da corporação no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão. Porém, existe uma exceção. Esse nenhuma hipótese, ele deixou sem nenhuma possibilidade do militar usar o uniforme no estrangeiro. Existe uma possibilidade. Qual é? Salvo quando expressamente, de acordo com a lei, tá? Autorizado. Salvo quando expressamente autorizado, tá bom? Artigo 75. Artigo 75, Artigo 75, inciso de número 2. Se eu não estiver enganado, eu acho que é esse o inciso lá, tá? Artigo 75, inciso 2. Muito bem. Ok? Beleza? A questão de número 10, portanto, está errada. Muito tranquilo. Pessoal, convidando a todos para seguirem o professor Gilmar no Instagram. O professor está fazendo um monte de postagens de mapas mentais, de dicas, e lá também nós direcionamos para aulas online também. Nós postamos no Instagram sobre nossas apostilas, né, apostilas atualizadas. Nós temos aí apostilas comentadas de questões. Vamos lançar em breve, e aí eu vou falar aqui em primeira mão, eu e o professor Marcos Moraes, nós vamos lançar uma super apostila que vai turbinar sua preparação, viu? Só de simulados de legislação. Em breve, daqui a alguns dias, ela já estará disponível, tá bom? O pessoal está perguntando aí sobre... Deixa eu ver o que é que o pessoal está perguntando aí. O pessoal está perguntando sobre a questão do teste físico. Pessoal, tem que começar a fazer atividade física agora, tá? Não caia nessa. Eu escutei o pessoal dizendo assim, ó, professor, isso foi politicagem. Então vamos lá, vamos ter uma conversa franca aqui. Professor, isso foi politicagem, o edital não vai sair. Pois é só não estudar, meu filho. Você não quer ingressar na Polícia Militar, não fica desmotivando ninguém não, mano. Não estuda, deixa quem quer estudar, quem tem a esperança, o sonho, a expectativa, sair o edital, ingressar na Polícia Militar. Tem muita gente que só serve para desmotivar, né? Para motivar não tem não, mas para desmotivar tem muitos. Então não dê ouvidos aos pessimistas. O edital ele vai sair e ele vai sair para 2.000 vagas e uma delas pode ser sua, tá? Não dê ouvidos aos pessimistas que tem aí de monte por aí, tá certo? Muita gente não vence e não quer que você vença. A verdade é essa. Então vamos parar de estar dando credibilidade a quem não merece, tá? A gente precisa lutar para realizar os nossos sonhos. Alguns aí dos senhores e das senhoras que estão assistindo esta aula, esta live, tem pessoas que talvez confiam em você, dependem de você, talvez um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, um parente, ou você precisa passar neste concurso
porque não aguenta mais sofrer na iniciativa privada ou porque não aguenta mais essa vida difícil, esse desemprego. Então, pare de estar dando ouvidos aos pessimistas. Pare também de achar que você não vai conseguir. Para com isso. Eu não quero aqui fazer uma palestra motivacional, não, tá? Mas eu estou trazendo aqui um papo muito franco com você. Tá? O professor Gilmar, a maioria talvez já conheça a minha história. Tá? Eu era cobrador de ônibus e hoje tenho uma alegria de ter vencido na minha vida através dos estudos. E muitos diziam que eu não ia conseguir. Muitos. Se eu tivesse dado ouvidos, credibilidade, talvez eu não teria vencido na minha vida. Então, estude. Né? Eu tive a oportunidade de ser aprovado no concurso de soldados da corporação, no concurso de 2011. Entrei na primeira turma do concurso de 2011, era aluno aqui do Tiradentes, ralei pra caramba, né? Mesmo contra todas as adversidades, dificuldades, eu fui lá com muita garra, Deus me abençoou e eu fui aprovado. E 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu entrei, eu fiz a prova para oficiais e fui aprovado também na primeira turma, tá bom? Então eu tenho experiência de causa para dizer para você que não importa se não acreditam, não importa se as pessoas acham que você não vai conseguir. Siga em frente, com fé em Deus, respeitando as pessoas, com humildade no coração, com muita determinação, que Deus ele vai te honrar, independente de religião. Deus ele vai te honrar, vai te abençoar e você vai conseguir a sua vaga, tá bom? Beleza? Volte aqui para as questões, vamos lá, continuando. Questão de número 11. Os militares estaduais na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do comandante-geral, conforme estabelece o Código Disciplinar, tá? Essa questão, obviamente está errada. Artigo 75, parágrafo único. Artigo 75, parágrafo único. Ela está errada. Professor, por que está errada? Porque os inativos, eles poderão ser temporariamente. Temporariamente. E não definitivamente. E aí, olha que interessante. Rapidamente, deixa eu explicar essa questão bem rapidinho. Ó. A questão fala que os inativos poderão ficar proibidos de usar uniforme. Só que o artigo 75, ele diz que quando o militar vai para a reserva, ou quando ele vai para a reforma, quando ele vai para a inatividade, na realidade ele já está proibido de usar. O cara não pode estar em casa na reserva assistindo o futebol, assistindo um filme e pensar o seguinte, eu estou aqui sem fazer nada, estou na reserva, vou vestir aqui o uniforme e vou dar uma volta lá no shopping. Não, não pode, lógico que não pode. O cara está na reserva ou na reforma, ele já é proibido de usar. Porém, caso ele sofra a sanção de proibição do uso do uniforme, ele fica proibido ou poderá ficar proibido de usar esse uniforme até mesmo naquelas exceções. Lembram das exceções? O cara participar de um evento social, das grandes datas comemorativas nacionais ou estaduais, eventos sociais solenes. Nesses casos aí, o cara está na reserva ou reforma, ele pode ser autorizado pelo comandante a usar o uniforme. Caso ele sofra a punição, ele ficará proibido de usar temporariamente até o limite de 1 ano, tá certo? Então tem essa situação. Quando ele vai para a reserva ou reforma, ele fica proibido de usar, somente podendo naqueles casos excepcionais, tá? Se sofrer a punição de proibição do uso do uniforme, ele nem nos casos excepcionais ele poderá usá-los por 1 ano, beleza? Volte para a questão de número 12, muito bem. Como nós estamos aí no nosso bate-papo, deixa eu falar aqui com a produção, 330 pessoas ao vivo, 342 pessoas, muito bem. Show de bola, um abraço a todos vocês, obrigado aí pela confiança, pelo carinho, tá? Olha aí uma questão do concurso CFO 2015 adaptada, né? O concurso foi 2013, a prova foi 2014, mas
nós tivemos provão aí em 2015, né? Por isso que aparece essa data aí. Acerca dos dispositivos previstos no Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, julgue os itens que se seguem. Estão sujeitos ao Código Disciplinar, entre outros, os militares reformados, ocupantes de cargos públicos não militares e os ocupantes de cargos eletivos. Então, nós temos o seguinte, estão sujeitos ao Código. Estão sujeitos ao Código só os da ativa e os da reserva remunerada. Reserva remunerada. Ah, professor, quer dizer então que esses outros aí não estão sujeitos? E aí, olha a dica. Se a questão for sobre os que não estão sujeitos, não estão sujeitos, não estão sujeitos, não estão sujeitos, deixa eu só corrigir aqui, não estão sujeitos, tá? Quem não está sujeito ao Código Disciplinar, se a questão for sobre quem não está sujeito, não estão sujeitos, probleminha aqui na nossa caneta aqui. Vou tentar de novo, né? Ver se agora dá. Não estão sujeitos. A caneta não está ajudando. Não estão sujeitos. Pronto. Dá outra aí. Pronto. Deixa eu tentar a outra agora. Chegou na hora da prova, não estão sujeitos os militares na condição de quê? Magistrados da Justiça Militar. Não estão sujeitos os ocupantes de cargos públicos não militares. Não estão sujeitos os militares reformados e os ocupantes de cargos eletivos. Aparece essa sigla aqui, ó, Moro. Parece não, né? O nome aí do ex-ministro da Segurança Pública, o Sérgio Moro. Não estão sujeitos, é só lembrar do Moro, tá? Nós temos aí o artigo 2º. Nós temos aí o artigo 2º, parágrafo único. Vou tentar ser um pouco mais ágil, estamos com um pequeno problema aqui na nossa caneta, mas vai dar certo, tá bom? Então a questão de número 12, ela está o quê? Errada, ok? Está errada, beleza? Muito bem. Abraço aí pro pessoal de São Benedito, no Ceará. Daniel Alves, parece o nome do craque do meu time de futebol aí. Um abraço aí, São Benedito. Continuando, questão de número 13, situação hipotética. Vamos lá, pessoal. Certo militar estadual cometeu uma falta disciplinar de natureza leve e foi penalizado por seu superior com uma advertência. Assertiva nessa situação, a sanção disciplinar, ainda que seja verbal, estamos falando da advertência, ela é verbal, deverá ser publicada em boletim, está dizendo aqui, ó, que ela deve ser publicada e registrada nos assentamentos individuais do militar. Será que ela deve ser publicada e registrada? Estamos falando da advertência. A questão está errada, tá? 13. Artigo 15, parágrafo único, a gente tem que lembrar que a advertência verbal não publica em boletim e não registra nos assentamentos. Ah, professor, mas ela será registrada, anotada, ela figurará na ficha de registro de punições dos oficiais e na nota corretiva das praças. Isso aí não tem nada a ver com assentamentos individuais. Então, ainda assim, fica errada a questão de número 13, tá bom? Beleza? Muito bem. Durante a sua jornada,
Tenha humildade no coração. Nunca ache que você sabe tudo, sabe demais, que você é o fodão. Cuidado. Às vezes, não é bem essa a conduta de quem quer vencer na vida através do estudo, não, tá? Deus está contemplando tudo, lá de cima. Então, tenha humildade no coração. Se você está progredindo, está entendendo o conteúdo, coloque no seu coração, na sua mente, que você precisa estudar mais, que você não sabe tanto assim, que você tem que aprender mais, tem que estudar mais, e não que você é o bichão, né? Tem muitos por aí, né? Mas não seja um deles não, tá? Tenha humildade que Deus vai lhe abençoar. A pena de demissão, ela poderá ser aplicada tanto a praças quanto a oficiais. Cuidado para não confundir a demissão com a expulsão, né? A expulsão aplica-se só a praças, mas a demissão, ela poderá sim ser aplicada tanto a praças quanto a oficiais. Artigo 23, né? Está correto. Logicamente que existem os casos em que o oficial pode ser demitido, é o inciso 1, e os casos em que a praça pode ser demitida é o inciso 2, tá? E o oficial em 3 situações, a praça pode ser demitida em 6, né? Então fica esperto, tá bom? Beleza? Muito bem. Outro dia, um aluno me procurou para tirar uma dúvida há um tempo atrás, né? E aí eu fui explicar, né, dentro da lei, dentro do entendimento da lei, e aí ele disse que o professor, que não era do jeito que o professor estava falando, porque o entendimento correto era o dele, né? Pode acontecer, o professor não sabe de tudo não. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como ele falou, né? Às vezes, um pouco de humildade ajuda bastante aí durante a nossa jornada, tá? Cuidado. Eu já vi muito fodão no dia da prova virar fodinha. Já vi muito fodão não ser aprovado. Então vamos com calma, humildade. Questão 15. Um oficial da PMCE com 15 anos de serviço foi eleito deputado estadual. E quando da sua diplomação, passou para a reserva remunerada. Nessa situação, ainda que esteja recebendo proventos da corporação, o oficial não estará sujeito aos regramentos militares. Pensa numa questão legal, essa aqui foi do CFO, apesar de não estar aí, mas foi, ó. Ele tem 15 anos de serviço, aí a gente lembra que o cara com 10 ou mais se candidata, fica agregado, né? Se ele for eleito, no ato da sua diplomação, ele passa para a reserva. Beleza? Nessa situação, ainda que esteja recebendo proventos da corporação, ele está recebendo lá os seus proventos, né, a sua remuneração, que agora passa a ser provento porque ele foi para inativo, uma questão do CFO, a cara do CESP. Deixa confuso isso aqui, viu? Raciocina comigo. O oficial não estará sujeito a regramentos. Pessoal, essa questão, o gabarito oficial dela era errado. Por quê? Lembro bem dessa questão. Por quê? Porque o cara que é eleito, ele só não fica sujeito ao código quando ele assume o cargo eletivo. Quando ele assumir o cargo eletivo. Assumir o cargo eletivo. Ou quando ele tomar posse no cargo. Se você olhar lá para o Código Disciplinar, está dizendo assim, ó, os ocupantes de cargos eletivos. Observe que a questão ela está dizendo assim, ó, quando da sua diplomação, ele passou para a reserva. Beleza, ele está lá na reserva porque ele foi diplomado. Então funciona assim, ó. Eleição. Esse cara foi eleito. Beleza.
Depois que ele é eleito, ele é diplomado. Só que aqui ele vai para onde? Reserva. Ele vai para a reserva. Beleza. Professor, mas o diplomado, ele já está ocupando um cargo eletivo? Tá, não. Ele vai para a reserva. Ele não está ocupando. Depois que ele é diplomado, ele agora precisa o quê? Tomar posse. Essa questão foi do CFO, gerou uma polêmica danada. Geralmente a diplomação, ela ocorre, a eleição é em outubro, geralmente, na prática, né? A diplomação é em novembro ou dezembro e a posse é em janeiro, a posse. Funciona assim, ó, na prática. Eleição, outubro, diplomação, novembro, dezembro, mas ele só assume o cargo eletivo em janeiro. Então, quando ele é diplomado, vamos supor que ele foi diplomado bem aqui, ó, em novembro. Ele está na reserva. Ele ainda não está ocupando o cargo eletivo. Não está. Ele só vai ocupar o cargo eletivo quando ele tomar posse. Então, se ele for diplomado em novembro, ele fica na reserva novembro, dezembro, sujeito ao código. Ele só deixa de ficar sujeito ao código quando ele tomar posse, que ocorre em janeiro. Essa questão do CFO gerou uma confusão do tamanho do mundo. E o gabarito oficial dela foi errado. Porém, né, o CESP-NB, não recordo qual foi a prova, se foi de um provão ou se foi do concurso, o CESP-NB anulou essa questão, dado essa dupla interpretação que há no enunciado da questão. Então, percebam, ele quis dizer, o cara que elaborou, que o cara é deputado. O cara quis dizer isso, o cara assumiu o cargo de deputado, então ele não estará sujeito ao código. Só que ele elaborou a questão de forma equivocada. Ele citou a diplomação, mas não citou que o cara tomou posse no cargo. Por isso que a questão foi anulada, tá? É uma questão nível alto, nível CFO, o pessoal que for fazer a prova do CFO, tá? O pessoal que for fazer a prova do CFO, o CESP-NB, adora fazer questões assim, nós vamos trabalhar muito isso, tanto no online como no presencial, a cara do CESP. Essa questão foi considerada anulada por causa de uma dupla interpretação. Na minha opinião, a questão dava para considerar por interpretação como correta, porém ela ficou dúbia. Então, eu coloquei mais para mostrar para vocês como vem as questões, pode vir as questões do CFO para quem for fazer, tá? Essa questão, pessoal, na minha interpretação dava para considerar correta, mas o CESP anulou. Então, para não gerar uma confusão maior ainda, nós vamos também fazer o quê? Anular a questão, professor. Artigo 53. Nós vamos seguir o CESP-UNB, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Quando da sua diplomação passou para a reserva remunerada. O cara da reserva, ele está sujeito ao código. Ele só não fica sujeito quando ele assume o cargo eletivo. Beleza? O diplomado ainda não assumiu o cargo. Ele só assume na posse. Foi por isso que gerou essa confusão. Beleza? Tranquilo? Então, quem for fazer CFO, se liga aí no nível das questões que você vai enfrentar. Falando nisso, vamos lá, rapidinho, o tempo tá voando, né? Falando nisso, cadê o pessoal que vai fazer o concurso do CFO? Pessoal que vai fazer o concurso do CFO, tá? O CFO, nível superior em qualquer área, 200 vagas. Penso eu, um concurso, 2 turmas, 15% para as mulheres, tá? Importante a gente lembrar, lá no concurso do CFO, não cai questões meramente copiadas e coladas. Eu já vou logo dizendo, tá? Quem for fazer a prova do CFO, o nível das questões é outro. Então, quem for estudar conosco aqui no Tiradentes, seja no online ou seja no presencial, nós vamos resolver exercícios nível
das questões realmente que são cobradas na prova, nível de questão de prova. Então, ó, o nível pouco mais elevado, parecido com essa questão aí que foi anulada pelo CESP-NB, uma confusão essa questão. O cara quis dizer uma coisa, no final ficou, houve ali uma confusão de ideias, houve uma dupla interpretação, por isso que a banca anulou. Eu entendi o que ele quis dizer, é tanto que eu marquei como correta lá no concurso, tá? Eu não lembro, acho que foi no curso de formação. Vamos lá, questão 16, é o professor colocar 16, eu vou tomar uma água, ok? Questão 16. Muito bem. Questão 16. O pessoal está perguntando se o concurso de soldado ele vai acontecer junto com o de oficiais. Obviamente que os editais são distintos, são diferentes, mas pode acontecer o que aconteceu em 2013, né? Uma prova num final de semana, prova para praça, e a prova para oficial no outro final de semana. Ou então, pode acontecer a prova para tenente de manhã e soldado à tarde, ou o inverso. Então, não se preocupem, quem quiser participar dos dois, provavelmente as provas serão em horários diferentes, tá? Então, não se preocupe com isso, não. Questão 16, um oficial bombeiro militar em serviço presenciou cometimento de uma infração disciplinar por parte de um de seus subordinados, mas devido ao fato de ambos serem amigos, não tomou nenhuma providência para fazê-la cessar imediatamente. Nessa situação, o oficial responderá solidariamente na esfera administrativo-disciplinar pela transgressão cometida pelo subordinado. É a famosa responsabilidade solidária. Quando é que isso acontece? Quando o oficial presenciar o cometimento da transgressão, deixando de atuá-la para fazê-la cessar imediatamente, ou quando ele concorrer diretamente para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do fato. Então, essa questão está correta. Artigo 11, parágrafo 2º. Perfeito. Nós temos aí os incisos 1 e inciso 2. Muito bem. Show de bola. Beleza. Continuando, questão de número 17, excelente, ótimo, bom, regular, mal e ruim são os comportamentos existentes nas corporações militares estaduais. E aí a dica, ó, chegou na hora da prova, apareceu uma questão com essa palavrinha aqui, ó, comportamentos. Aí você tem que lembrar, somente as praças possuem classificação de comportamento, as praças são classificadas no comportamento bom quando do seu ingresso. E aí você precisa lembrar, ó, excelente, bom, regular, ótimo e mal. É só lembrar dessa sigla aqui, ó, EBROM. Ah, professor, mas não é nessa ordem, não. Não tem problema, meu filho. Aqui é só para fazer você lembrar na hora da prova. Excelente, bom, regular, ótimo e mal. Cuidado para não confundir. Esse R aí não é ruim, é regular. Cuidado, tá? Nós não temos aí o insuficiente, o excepcional, o ruim. Então, a questão, ó, obviamente, ela está errada. Fique esperto, tá? Lembrando que nós temos lá toda todos os critérios previstos no artigo para a classificação dos comportamentos, né? Nós temos o excelente, ótimo, bom, regular e mal. 10, 5, 2, 1 e 1 são os anos, né? 10 anos para o excelente, 5 anos para o ótimo. 2 anos para o bom e para o regular, nós temos o mal 1 ano, aí você olha lá no artigo os critérios, tá? Infelizmente o tempo não nos permite. Considere que José, subtenente da PMCE, está há mais de 10 anos sem sofrer nenhuma sanção disciplinar, nem mesmo por falta leve, desta forma encontra-se atualmente no comportamento ótimo. 10 anos, você lembra logo do comportamento o quê? Excelente. Ok? Artigo 54, inciso 1. Perfeito, show de bola. Muito bem. Excelente. Artigo 54, inciso 1. Então a questão está errada. Nós vamos resolver as duas últimas questões, mas deixa
eu dar aqui um aviso rápido para você. Nós vamos resolver as duas questões que estão faltando do material, mas eu vou pedir para vocês que estão assistindo aqui essa live, irem lá no meu Instagram. Eu coloquei um bannerzinho lá com um mapa mental. Tem lá, mapa mental do GP. Aí eu coloquei lá sobre os afastamentos. Eu vou pedir para você ir lá nessa postagem e comentar aqui sobre esta aula, sobre o concurso. Você fazer algum comentário lá naquela postagem. Eu irei fazer um sorteio logo após aí a aula. Nós vamos fazer um sorteio de uma assinatura do meu aplicativo de questões, tá? Então quem ganhar vai ficar com o aplicativo liberado até a prova com mais de 2.000 questões. Então quem quiser participar é só ir lá nesse bannerzinho lá no meu Instagram e comentar, né, do que você achou aqui da aula, comentar aqui sobre o nosso bate-papo, que aí nós vamos fazer esse sorteio lá, tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos concluir aqui as questões. Questão de número 19. Questão de número 19, ela diz o seguinte: trabalhar mal intencionalmente ou por desídia é preguiça, é desleixo, tá? Em qualquer serviço, instrução ou missão, nós temos aí uma transgressão disciplinar, tá? Trabalhar mal intencionalmente ou por desídia, eu já sei que é uma transgressão de natureza média, tá bom? E eu tenho outra, e retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares constituem-se em transgressões disciplinares média, a primeira é média e a segunda é leve, respectivamente. Olha aí uma questãozinha massa, tá? Trabalhar mal intencionalmente é média. Artigo 13, parágrafo 2º. O inciso lá, se eu não estiver enganado, é o inciso de número 18, média. E a leve é o artigo 13, parágrafo 3º, se eu não estiver enganado, é o inciso 2. Então, trabalhar mal intencionalmente ou por desídia é média? É média. Retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares é leve? É leve. Desta forma, nós temos aí a questão correta, tá bom? Beleza? Show de bola. O Instagram, pessoal, deixa eu ver aqui qual é. O pessoal tá... Então vamos já comentar aqui a questão de número 20. O pessoal tá pedindo para eu comentar aqui a 19 também. Nós vamos comentar para você. Mas deixa eu pedir para você ir lá no meu Instagram. O pessoal tá perguntando, né? @Prof. Gilmar Pereira, lá no Instagram, para você poder participar do sorteio, tá certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, trabalhar mal intencionalmente, artigo 13, parágrafo 2º, o inciso lá é o inciso 18, tá bom? Beleza? O pessoal está perguntando aí. Muito bem. E retirar-se da presença do superior é transgressão leve, inciso 2, tá? Ok? Então a questão tá correta, média e leve. Eu não entendi porque que o pessoal disse que está errada. Transgressão disciplinar, o bicho pega, é? O pessoal fica desesperado aí, né? Olha como a questão pode derrubar aí muita gente, né? Andar ostensivamente armado em trajes civis. Será que isso aí é transgressão grave? O que vocês acham? Transgressão de natureza grave? É a última questão. Imagine que essa questão seja a questão 80 da sua prova. Você marcaria o quê? Eu quero saber o que é que você marcaria nessa questão. E aí? Nós temos aí o inciso de número 49, né? Natureza grave. Tá correta a questão, tá certo? Artigo 13, parágrafo 1º, tá? Beleza? Muito bem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de fato aqui da nossa aula.
Nós chegamos aí a mais de 300 pessoas ao vivo. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Amanhã pela manhã estaremos novamente aqui pelo YouTube, direto do Tiradentes, eu e o professor Marcos Moraes. Você é o nosso convidado a partir das 8 horas. A professora Giovana estará conosco. Nós vamos conversar mais sobre o concurso, vamos conversar muito sobre a preparação. Espero que você, de fato, siga firme nessa sua jornada. Estaremos aqui para ajudá-lo. Quer ser aprovado na Polícia Militar? Vem para o Tiradentes. Aqui você consegue ser aprovado. Aqui é referência em aprovações. Professor Gilmar, professor Marcos Moraes, referência aí em aprovações nas carreiras policiais. São muitos anos de experiência já nessa jornada, tá? Então, confie a sua preparação em profissionais que são qualificados para ajudá-lo aí nessa jornada, tá bom? Vocês gostaram aí da aula, gostaram do nosso bate-papo? Então, se você realmente gostou, aproveite. Vá lá no Instagram do professor. O professor tem um canal aqui no YouTube também. Aproveite para conhecer e siga aí as redes sociais aqui do Colégio Tiradentes. Um abraço a todos que ficaram conosco aqui durante estes minutos. Nós estamos há quanto tempo? Mais de 1 hora ao vivo, 1 hora e 25 minutos. Que Deus abençoe a cada um, que durante essa jornada você possa estudar com muita força, muita garra, fé em Deus, tá? Mas tenha fé em Deus, mas faça a sua parte, tá? Corra atrás, estude. Ah, professor, eu trabalho, tenho pouco tempo. Diminui o horário do intervalo, o horário do almoço, vai estudar. Chega em casa, vai estudar. Acorda cedo, vai estudar. Não tem tempo para estar reclamando, não. Tem que correr atrás, tá? Sentar a bundazinha na cadeira e papirar, estudar, ralar pra caramba para você merecer essa vaga. Muita gente diz que tem o sonho de ingressar na PM, mas ter o sonho não é suficiente. Você precisa merecer a vaga, você precisa correr atrás, fazer sua parte. Então faça a sua parte, que com certeza Deus vai te abençoar e você vai conseguir sua vaga na gloriosa Polícia Militar. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Espero reencontrá-los amanhã pela manhã e também reencontrá-los aí durante essa preparação. Eu irei fazer o sorteio lá no meu Instagram, vou divulgar por lá, mas eu vou fazer ainda hoje, não vai dar para fazer minutos após a live, mas eu vou fazer e vou divulgar no meu Instagram, talvez lá para as 22 horas, que é o horário que eu estou um pouquinho mais livre para fazer esse sorteio, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Rumo à gloriosa.